Hebreus capítulo 13, último capítulo, versículo 7 até o 14. Carta aos judeus messiânicos, os judeus que se converteram no primeiro século, para quem então o apóstolo está escrevendo estas palavras para ajudá-los a entender o que aconteceu, como é agora que a gente vive debaixo da nova aliança, debaixo da instrução e do discipulado do próprio Messias, o que significa ser igreja, ser povo de Deus, andar com Deus, andar na fé, ter fé, o que significa liderar, o que significa ser liderado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança cristã equilibrada, tá bom? Alguns conselhos muito importantes aqui nesses versículos de Hebreus capítulo 13. O apóstolo começa dizendo assim: lembrem-se dos que instruíram vocês e lhes ensinaram a palavra de Deus. Olhem bem para a vida deles e vejam onde cada um foi parar, e a partir disso imitem a sua fé. Ou seja, ele está plenamente consciente de que nós somos seres humanos, seres falhos, seres que têm a total possibilidade de dar certo ou não dar certo, dependendo de nossas escolhas, dependendo de circunstâncias, dependendo de muitos outros fatores. E ele diz, com relação à liderança, o processo deve ser o mesmo. Acolha a liderança daqueles que instruíram vocês e ensinaram a palavra de Deus. Ou seja, ele está dando um caminho aqui para o que eu chamaria liderança a nível da tua vida espiritual. Não quer dizer que essa pessoa vai ser seu líder em qualquer outro sentido, no teu trabalho, no teu emprego ou na tua família, mas do ponto de vista de conhecer a Deus, foi a pessoa que deu aquelas primeiras dicas para você entender o que significa Jesus, quem é Jesus, como você chegar a Deus e tudo mais. E as pessoas podem ou não caminhar com sucesso na sua vida. Por isso que ele diz, olhem bem para a vida deles e vejam aonde a vida deles foi parar. Ou seja, eles falaram para vocês, com vocês no começo, e as coisas eram boas e pareciam muito coerentes. Olha para a vida deles, veja se a vida também apresentou essa mesma coerência, e se apresentou, sigam com tranquilidade, imitem a sua fé. Depois ele dá o padrão ideal, né? Ele diz assim, Jesus, o Messias, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ou seja, o que ele está tentando dizer é que o padrão que esses mesmos líderes deveriam ter tido ao apresentar Jesus a você é o padrão do Messias. E o Messias não tem essas falhas e esses fracassos que nós podemos oferecer. Embora mesmo a vida dele possa, para muitos, ter parecido mais fracasso do que sucesso. Mas ele diz, Jesus não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não se deixem levar por ensinamentos de cores e origens diferentes, mas fortaleçam suas vidas na fé e não na dieta da moda, que traz pouco benefício aos seus devotos. Ou seja, ele está comparando o ensino de Jesus, que é um ensino coerente, um ensino ligado ao próprio Deus, e um ensino que é um ensino permanente, com esse que a gente diria um ensino provisório, um ensino da moda, a dieta da moda, não é? Não se deixem levar por ensinamentos de cores e origens diferentes. Tem muita gente ensinando hoje em dia, pregando hoje em dia, a insuficiência, por exemplo, da palavra de Deus como a autoridade, regra da sua vida, da sua conduta. Tem gente ensinando a não acreditar na autoridade de Jesus como filho de Deus, como nascido de Maria, da Virgem Maria, e muitas outras doutrinas. O que ele está alertando aqui, eu diria, alguém já disse isso, eu vou só citar, sem saber a fonte, mas que muitas das heresias dos nossos tempos têm sua origem na Bíblia, ou seja, a pessoa pega a Bíblia, tira do contexto e ela apresenta qualquer doutrina e tenta confirmar qualquer informação como sendo verdade, usando-se de uma maneira ruim, de uma maneira falsa, de uma maneira ilegítima da própria palavra de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo aqui, cuidado com isso, não faça isso. A dieta da moda nem sempre é aquilo que faz bem para a sua vida, nem sempre é aquilo que faz bem para a sua saúde, especialmente sua saúde espiritual.
Nós recebemos a autoridade de tirar a nossa nutrição de um altar onde os que servem na tenda do encontro não têm direito de entrar. Ou seja, ele está comparando a nossa vida com a própria vida dos levitas. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, nós temos o acesso, temos o direito de entrar no lugar mais sagrado de todos, no que eles chamariam no Santo dos Santos, naquele lugar mais íntimo, menor, onde só estava o altar de Deus e só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele está reafirmando aqui, eu e você podemos entrar neste altar e neste lugar a qualquer dia, a qualquer hora. E aqueles que serviam como sacerdotes no Antigo Testamento não têm direito a entrar nesse altar. Ou seja, de novo ele está trazendo essa instrução, porque esses aqui são judeus convertidos, tá bom? E aí ele menciona um pouco mais sobre essa questão dos sacrifícios e do altar, mas é para trazer uma lição muito importante aqui. Os corpos dos animais que são oferecidos como sacrifícios de sangue nos altares sagrados pelos sacerdotes são queimados depois na periferia da cidade. Ou seja, o corpo, eles usam o sangue para aqueles rituais todos e depois o sangue é levado para a periferia da cidade e é queimado ali. Exatamente da mesma maneira, olha que interessante essa comparação que ele faz aqui. Jesus foi sacrificado na periferia da cidade para santificar por meio do seu próprio sangue as pessoas. Ou seja, do mesmo jeito que eles jogavam fora, aquele sacrifício era feito, depois o corpo era como se a gente pudesse dizer assim, jogado no lixo. Jesus foi levado para fora da cidade como se ele fosse o lixo, para ser sacrificado ali no nosso lugar, para verter o seu sangue fora da cidade. Por conta disso, nós também deveríamos sair fora dos limites da cidade, ao encontro de Jesus e experimentar a mesma rejeição que ele sofreu. Essa frase aqui contém muita verdade, muito forte. O que eu entendo que ela está dizendo é que nós não devemos buscar o mesmo padrão e as mesmas regras da moda ou do sistema. O que ele chama de cidade aqui, para mim, é o sistema todo. Significa, olha, se você quiser o aplauso do sistema, é um certo caminho. Se você quiser o aplauso de Deus, se você quiser se achegar a Jesus e conhecer a Jesus, é um caminho diferente. Se você quiser o aplauso dos poderosos, é a cidade. Se você quiser a compreensão, a aceitação e o respeito dos humildes, saia fora da cidade, saia para o lugar da periferia, onde você pode experimentar a mesma rejeição, onde você vai experimentar a mesma rejeição que Jesus sofreu. Na verdade, nós não pertencemos, de fato, a cidade nenhuma dessa terra. Vivemos na expectativa de uma cidade que ainda há de vir. Então, quando eu tiver mais tempo, quero elaborar um pouquinho sobre essa história da cidade e de sairmos da cidade. Mas o que eu estou dizendo aqui com respeito à liderança é que a liderança verdadeira é aquela que vai aonde o povo está. Todo artista, dizia o poeta, deve ir aonde o povo está. Todo pastor, todo verdadeiro cristão, todo líder cristão deve ir aonde o povo está. Para fora da cidade, para aquele lugar, não onde você vai ser adulado e bem recebido, mas um lugar onde você provavelmente vai ser rejeitado, mas vai ser muito aceito. Tá bom? Deus abençoe e dê uma boa semana para você.